Fala galera, Dirceu Rezende, cara, apresentando para vocês aqui o tema do post de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre Reporting Service. Eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue auditar a execução dos relatórios. Como assim? Eu quero saber, por exemplo, quem foi que consultou determinado relatório, quando foi que esse relatório foi consultado. Consigo incluir qual URL, consigo incluir também qual foi o relatório que está sendo consultado e criar uma tabelinha de log no nosso banco que a gente consiga monitorar, fazer consultas, extrair informações, gerar insights em cima dessas informações que a gente coleta. Então eu vou falar um pouquinho sobre mim antes de a gente começar o post. Meu nome é Dirceu Rezende, tenho grande paixão por programação, gosto de programar desde novinho. Comecei programando no Mirk, que tinha um código bem parecido com o C++. Depois eu fui para a área de VB, trabalhei com PHP, C Sharp, e hoje eu já não trabalho mais profissionalmente com programação, só faço alguns projetos esporádicos. Eu sou mais voltado para a área de dados, né? BI e banco de dados, trabalhando como DBA. Fiz faculdade de sistemas de informação no Granbury, lá em Juiz de Fora. Minha experiência profissional no começo da minha carreira foi toda com a parte de desenvolvimento e análise de sistemas. Depois eu migrei para a área de banco, trabalhei como DBA na Accenture. Depois disso trabalhei como BI na minha empresa anterior e atualmente eu trabalho como analista de BI também, numa grande empresa do setor elétrico do Espírito Santo. Faço parte da comunidade SQL Server ES, onde sou um dos organizadores do evento. A gente faz reuniões a cada mais ou menos 45 dias. Então é uma galera bem legal, bem animada. O pessoal compartilha bastante novidade, bastante dúvida. O próprio pessoal já consegue resolver as dúvidas. Compartilha sobre eventos de outras comunidades, não, né, às vezes relacionados a banco de dados, às vezes não. Então, se você mora no Espírito Santo, tem interesse em interagir com a galera, conhecer os eventos que a gente organiza, ficar por dentro do que está rolando na comunidade aqui técnica de TI do Espírito Santo, só entrar no grupo lá, procura a gente no Google ou no WhatsApp, Telegram, e no LinkedIn, Facebook, você acha a gente tranquilo, qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Certificação é um assunto que eu gosto bastante de certificação. Eu acho que, apesar de... hoje esse vídeo não vou falar sobre certificação especificamente, mas talvez até façam futuramente. Mas é uma coisa que eu gosto bastante de estudar para fazer, principalmente pela questão de me motivar a estar estudando, estar me aperfeiçoando tecnicamente, profissionalmente. Eu acho que é um bom incentivo justamente para isso, você se auto-incentivar a estar estudando e estar melhorando. Tem o MTA em Database Fundamentals, MCSA em SQL 2016 Database Development, tem o SQL 2016 Business Intelligence Development, tem o de Database Administration, tem do BI Reporting, tem o MCSA do SQL Server 2012 e 14 e tem o MCSE de Data Management and Analytics. Essa última aqui foi bem complicadinha de tirar, um pouquinho mais difícil, mas eu acho que vale a pena o esforço, você pegar, sair da prova, ver sua nota lá, ver que você foi aprovado, com estudo mesmo, com dedicação. É algo que é uma sensação muito boa, muito legal. Esse aqui é meu site, galera, meu blog. Vocês podem estar acompanhando os artigos que eu posto. Estou chegando na marca dos 300 artigos. Falo sobre bastante coisa de BI, de banco de dados, SQL Server. Tem alguns posts de Oracle também, PHP, então tento compartilhar sempre alguma coisa nova que eu aprendo, que eu vivencio, algum desafio técnico, eu costumo compartilhar lá. Então, podem ficar à vontade, dar uma olhada, mandar dúvida, sugestão, crítica, alguma coisa que eu possa ter escrito errado também, podem ficar à vontade. Esse aqui é meu e-mail, podem me mandar dúvida, podem entrar em contato, quiser saber de alguma coisa, tirar alguma dúvida. Estou à disposição. Esse é meu GitHub, @DirceuRezende. Compartilho alguns projetos, como por exemplo uma versão da Rules Active bem simplista, né, bem minimalista, bem mais simples, né, do que aquela do Adam Mechanic, que é bem famosa. Esse é meu Twitter, que eu posto meus artigos, posto eventos, compartilho notícias lá também.
Se quiser pode me seguir, @Dirceu Rezende. E esse aqui é meu Facebook, minha página do Facebook. Também posto as coisas bastante lá. E mês passado fui nomeado como Microsoft MVP, né? Most Valuable Professional. É um prêmio bem legal, que eu tenho bastante orgulho de ter recebido. E tomara que eu consiga continuar produzindo conteúdo, participando de evento e estar agregando para a comunidade técnica, né, de banco de dados. Então vamos, depois dessa introduçãozinha aqui rápida, vamos ao que interessa. Vamos lá criar o nosso report. Não era meu intuito aqui nesse post de estar ensinando a parte do report desde o começo, mas não vou fazer um mini curso de Report Service, só vou mostrar para quem nunca viu a carinha do Report Service, do Report Builder, onde você cria os relatórios para o Report Server. Só vou criar esse aqui, um relatório muito simples, muito básico, só para dar uma noção, mas podem ficar tranquilos que depois eu vou fazer um post bem legal só sobre criação de relatórios aqui no Report Server, beleza? Então vamos lá, primeiro passo, vou colocar um título aqui, né, no relatório. Vou colocar aqui, eu vou fazer um relatóriozinho só para consultar o objeto. Você vai passar o nome do objeto, ele vai consultar no banco e vai trazer algumas informações sobre o objeto. Então o título aqui do nosso report, vou colocar aqui consulta objeto. Bem simples. Ok, então vou adicionar aqui a fonte de dado ou data source. Aqui é a conexão com o banco de dados que a gente vai fazer. A gente pode utilizar uma conexão compartilhada, uma conexão que você já utilizou em algum outro lugar, ou você configura aqui, coloca os dados de conexão aqui. Eu sempre costumo utilizar a conexão compartilhada porque você consegue usar essa mesma conexão em vários outros relatórios que você for desenvolver. Então, fica a seu critério, cada um utiliza o que achar melhor, mas por aqui eu vou optar por estar utilizando essa daqui com a conexão compartilhada. E aqui você pode testar, só para garantir que a conexão está funcionando. Beleza? Dou um OK, minha fonte de dados, meu data source está aqui inserido no relatório. Aqui, galera, é de onde que eu vou buscar as consultas, as queries, de onde que elas vão ser realizadas, em qual instância, em qual servidor, ok? Aqui eu vou adicionar o conjunto de dados. O que é um conjunto de dados? É o result set, os dados que a gente vai trabalhar dentro do nosso relatório. Aqui pode ser uma query, pode ser um select, uma view, pode ser uma storage procedure, aí você pode colocar 1, 2, 3, 10, 5, quantos você quiser, tá? Não tem limitação. Então aqui vai ser o nome da minha fonte de dados. Eu vou colocar uma fonte de dados, pode ser compartilhada. O que é uma compartilhada? Compartilhada é quando você vem aqui no Report Server, clique em novo e coloca um conjunto de dados aqui. Então essa query, você vai poder utilizar essa mesma query em vários relatórios diferentes. Inclusive, se você alterar, uma vez que você cria o conjunto de dados e está utilizando ele, quando você alterar esse conjunto de dados, ele vai ser alterado também em todas as queries que estejam referenciando esse conjunto de dados. Então, tem essa vantagem da manutenibilidade ficar mais facilitada, mas também uma alteração não pensada, não planejada, você pode acabar quebrando vários relatórios. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o nome da minha SP que eu pretendo criar. Vou criar o nome com stp consulta objeto. E aqui eu vou criar um conjunto de dados inserido no meu relatório, ou seja, ele só vai, a vida útil dele, a existência dele vai estar limitada a esse relatório. Então, se eu alterar o conjunto de dados aqui, só vou afetar esse relatório que eu estou olhando. Aqui você pode colocar um texto, você coloca a query aqui, a query que você quiser, ou você utiliza o procedimento armazenado, que seria uma storage procedure, né? Eu, particularmente, sempre, 100% das vezes que eu crio, eu opto sempre por estar utilizando uma SP. Por quê? Quando você está utilizando uma SP, se você precisar alterar essa SP, alterar a query alterar a lógica, né? Alterar alguma informação, você simplesmente altera na SP, não precisa alterar nada no seu relatório. Então isso fica muito mais flexível para você estar fazendo as alterações, e ao mesmo tempo você consegue colocar SPs grandes, consegue colocar uma SP dentro da outra, consegue
tem uma lógica um pouco mais complexa. Você consegue colocar várias consultas, consegue utilizar, colocar comandos de insert, consegue fazer várias outras coisas lá dentro e no final retornar o seu select, que você vai trabalhar os dados aqui no relatório. Eu acho que ela é um pouquinho mais robusta. Então beleza, aqui eu vou colocar o nome da SCP no banco, né, que eu vou criar. STP consulta objeto. Beleza, só que agora eu tenho que criar esse SCP, né? Porque a SCP até então não existe. Então esse aqui é basicamente o código da SCP que eu estou desenvolvendo. STP consulta objeto, você vai passar o nome do objeto como parâmetro. A gente vai fazer uma consulta aqui na sysObjects, passando como o nome e o objeto que a gente passou por um parâmetro. Muito simples, bem simples de entender. Então eu vou criar a SCP aqui, criei ela. Já posso estar utilizando ela aqui. Quando eu clico nesse botão atualizar campos, o que o report aqui vai fazer? O report builder. Ele vai executar essa SCP e vai me retornar aqui no campus tudo que é retornado, todos os campos que são retornados pelo resultado da nossa execução da procedure. Lembrando que na sua procedure, no final dela, você tem que sempre colocar o select aqui para poder retornar os dados no report service, tá? Então tem que ter sempre um selectzinho no final. Beleza? E aqui em parâmetros, automaticamente o report builder identificou que tem um parâmetro na nossa SCP. Quando eu clicar em OK, o que ele vai fazer? Já criou um parâmetro aqui para mim, para eu passar como referência para o usuário aqui, informar qual que é o nome desse objeto. Beleza, vou editar aqui o parâmetro, vou colocar no prompt. Aqui o nome é o nome do objeto, né, que vai para a consulta, e o prompt é o que vai mostrar para o usuário. Então eu vou tirar só aquele DSzinho, mostrar o objeto aqui, que é o que ele vai perguntar aqui. Então beleza, se a gente for olhar aqui na propriedade do result.set, se a gente vir em parâmetros, você vai ver que automaticamente o report builder já colocou o parâmetro da SCP que eu vou passar para a SCP aqui, já vai passar esse aqui, a variável parâmetro, que é essa aqui do report builder. Como é que eu sei que isso aqui é? Por causa do colchete. O colchete quer dizer que é uma variável do report, uma variável interna. Beleza? Então aqui eu vou adicionar uma tabelinha, inserir tabela, colocar essa tabelinha aqui. Aqui é o cabeçalho, que ele vai trazer os nomes, e aqui é o nome dos campos que estão retornados aqui pelo meu result.set. Beleza? Então eu vou exibir o nome, vou exibir o código do objeto, o tipo dele, vou pegar a descrição do tipo. Quero adicionar mais uma coluna à direita, quero que traga data também. Aqui eu posso mudar o título, tá, gente? Nome, dá só isso. Aqui o nome, posso colocar uma formataçãozinha diferente. Deixa eu colocar um background, sei lá, preto com fonte branca. Negrito centralizado. Beleza, aqui o meu cabeçalho e aqui são os dados que ele é preenchido automaticamente. Então agora eu vou salvar o meu relatório. Vou salvar como consulta objeto. Beleza. Salvei meu relatório. Se eu abrir aqui agora o report, o relatório vai estar disponível aqui. Consulta objeto. Beleza, eu vou abrir aqui o relatório. Eu vou passar o nome do objeto. Tem alguns nomes que eu posso passar, por exemplo, log alteração underline. Alteração objeto, é o nome de uma tabela que eu tenho criado aqui no meu banco. Beleza, eu faço a consulta aqui e ele me retornou o nome do objeto, o do Object ID, qual que é o tipo e quando que essa tabela foi criada. E aqui é a data e hora de execução do relatório. Então beleza, esse aqui é um relatório simples que eu gerei aqui agora. Agora a gente vai alterar esse relatório para poder trazer quem foi que consultou e gerar um histórico disso, né? Gravar uma tabelinha de log para a gente poder consultar depois essas informações. Então beleza, primeiro passo, a gente vai alterar a nossa SCP. Vou colocar um alter aqui, né? Senão vai dar erro.
Vou passar o usuário. Beleza, passei o usuário como parâmetro. E vou colocar aqui para poder inserir numa tabela de log, tá bom? Só que antes eu tenho que criar a tabela de log, né? Eu tenho até o scriptzinho, a colinha aqui. Essa é a estrutura da tabela de log que eu vou criar. Tabela logs relatórios, um idzinho, só um surrogate key aqui, ident aumentando 1 a 1, primary key vai ser a minha primary key da tabela, a data do log, que foi quando foi acessado, né? Estou passando o loader for get date para poder ser opcional, o nome do relatório e o nome do usuário que está acessando, beleza? Então criei aqui na tabela e aqui eu vou inserir os dados nessa tabelinha aqui. Logs relatórios. Beleza, então aqui ele preencheu para mim. Vou colocar a data do log, vai ser o getDate, tá? O nome do relatório, eu vou colocar fixo, tá? Consulta relatório, consulta objeto. Poderia passar como parâmetro, porque o report tem variável para você passar o URL do relatório, o nome do relatório. Mas depois eu vou mostrar a vocês onde é que fica. Se vocês quiserem, pode incluir também para ficar automático, né? Para não ter que ficar passando manual aqui. Mas a ideia desse post é só mostrar o usuário e depois mostrar as opções que aí vocês podem criar conforme a necessidade de vocês, ok? E aqui no usuário eu vou passar o DS usuário, que eu estou passando como parâmetro aqui na ICP. Beleza? Então, alterei meu ICP. Bem simples também, continua muito simples. Só faço o log e consulto da mesma forma que eu fazia antes. Ok? Vou vir aqui agora no consulta objeto. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui. Vou pedir para atualizar os campos de novo. Porque o que ele vai fazer? Ele vai atualizar os parâmetros para mim. Já preenchendo o DS usuário, que é a coluna de usuário que eu botei, o parâmetro. E aí, qual valor que eu vou passar para esse cara aqui na ICP? Eu vou clicar aqui no botão de expressão. E aqui são os campos internos. São campos do próprio report que você consegue extrair algumas informações automáticas. Uma delas é o que a gente está procurando, é o User ID, que é o ID do usuário que está executando o relatório. Como eu falei, se você quiser, você pode passar, por exemplo, o nome do relatório, pode passar o URL do relatório, a pasta e algumas outras informações que você poderia passar como parâmetro para a sua ICP para poder auditar isso, por exemplo. No exemplo aqui do post, eu vou passar o ID do usuário, que é quem está executando o relatório. Beleza? Então eu marco aqui, ele já preencheu aqui para mim, e eu vou clicar em OK. Beleza, vamos salvar o relatório de novo. Está salvo. Agora a gente vem aqui e consulta o relatório de novo, vou atualizar a página. Então aqui eu vou passar alteração objetos, clique em exibir aqui de novo, exibir o relatório, e ele vai me trazer as informações do objeto da mesma forma que ele fez anteriormente. Nada para o usuário final que está executando o relatório, nada mudou, continua a mesma coisa, não vi diferença nenhuma. Só que aí que está, agora a nossa SCP, ela loga nessa tabelinha aqui a execução dos relatórios. Então o que a gente pode fazer? Se a gente fizer uma consulta nessa tabela, a gente vai conseguir pegar as execuções. Aqui, ó, a data do log, quando que foi executado, qual relatório que foi executado e quem foi que executou. Que aqui foi o meu usuário. Vamos executar de novo. Clicar aqui. Ele vai retornar a executar a consulta no banco, insere o registro lá, traz os dados aqui para o report, report exibe. Vem aqui no banco, está o segundo registro de novo aqui. Então, galera, exemplo bem simples de como você consegue passar variáveis do report server para o banco de dados.
E você pode trabalhar livremente com essa informação. Você pode inserir na tabela de histórico. Você poderia, por exemplo, colocar uma condição aqui só se for determinados usuários que o relatório pode trazer. Você pode fazer se for determinados usuários, você exibir uma informação. Se for determinados usuários, você exibir outra. Pode utilizar para fazer filtros. Então aí vai da imaginação de vocês. Conforme a necessidade, vocês podem estar trabalhando com essa informação. O intuito aqui era mesmo mostrar como que você passa uma variável do report para o banco de dados, especificamente essas variáveis do report como usuário, por exemplo, para você conseguir criar uma auditoria, criar um controle diferenciado por usuário. Então, galera, não deixe de conferir o site lá, dirceuresende.com, e um abraço para vocês. A gente se vê até o próximo post. Valeu, galera, obrigado, até mais.